Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai novamente dar continuidade às nossas aulas de análise, desenvolvimento de sistemas ou análise de projetos de software, falando dessa vez sobre diagrama de classes. A gente já conceituou nas aulas passadas o que é uma classe e o que é um objeto, né? Espero que vocês estejam se lembrando desses dois conceitos, tá? A classe é um repositório para o comportamento de um objeto. A gente já falou isso anteriormente, né? E o diagrama de classes da UML é um diagrama que ele parece muito, né, com outros diagramas que a gente encontra por aí. Ele é utilizado, são utilizados, né, os similares a ele é utilizado para representar a estrutura. Então, o diagrama de classe da UML é um diagrama estrutural, ao contrário do anterior, que é o caso de uso, que é um diagrama comportamental. O diagrama de classe ele é um diagrama estrutural. Ele representa a estrutura do banco de dados de um sistema. A gente sabe que o banco de dados de um sistema ele é representado, repleto de classes e objetos e comportamentos e atributos desses objetos, tá? Então esse diagrama de classe ele vem justamente para representar todo esse universo complexo que é um banco de dados, tá? Espero que você já saiba o que é um banco de dados a partir das disciplinas anteriores. Para quem não sabe, o banco de dados, como o nome propriamente já diz, ele é o lugar onde você vai armazenar dados. Esses dados futuramente vão ser utilizados para ser transformados em informações que será útil de alguma forma para algum sistema, né? Mas então, a gente já sabe o que é uma classe, já sabe o que é um objeto, que já foi falado nas aulas anteriores. Vamos diretamente à notação do diagrama de classes, tá? Então vamos lá. Ele é um diagrama um pouco mais complexo do que o diagrama anterior, que é o diagrama de caso de uso, porque ele já é um diagrama para realmente os usuários que vão criar esse sistema, tá? Para o programador de banco de dados, para os outros desenvolvedores que estão realmente inseridos na função de desenvolver, de criar esse sistema. Então ele é um diagrama mais técnico, um diagrama com mais conceitos, mais, vamos dizer assim, complexos. Ele não é um diagrama tão simples, tá? Mas a gente vai falar aqui um diagrama com poucos relacionamentos, até porque meu quadro é pequenininho, não vai caber muita coisa, tá? Para que vocês possam entender a lógica do diagrama de classe. A gente começa com uma classe, tá? Vamos lá. Podemos fazer um sistema de uma locadora. Beleza? Locadora de carros, que é hoje em dia mais usual, tá? A primeira classe que eu vou colocar aqui é a classe do cliente, que é o cara que vai locar o carro, né? O nome da minha classe vai ser cliente, que é aqui onde eu vou cliente. É aqui dentro dessa classe, é aqui dentro dessa bendita classe que eu vou inserir, né, os dados desses clientes, ou seja, os atributos desses clientes, tá? Eu não vou colocar aqui, por exemplo, como atributo, o que eu vou precisar colocar? O nome, o CPF, o endereço, o telefone, mas eu não vou colocar aqui o nome do meu cliente como o nome do meu cliente. Por exemplo, se o meu cliente que foi locar o carro hoje se chama Fabrício, eu não vou colocar o nome Fabrício, porque eu não estou inserindo dados, eu estou inserindo atributos. Os dados eles serão inseridos depois, quando esse sistema ele já tiver feito, já estiver funcionando. Aqui eu estou fazendo um diagrama para expressar a estrutura desse banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, nome é um atributo, beleza? Qual outro atributo que o meu cliente pode ter? Telefone. O que mais?
endereço, e-mail, telefone, etc. Não vou colocar todos os atributos porque podem ser muitos. Vamos pensar na locação, um atributo que seja importante desse cliente. Gente, primeira coisa, como é que eu vou diferenciar o Fabrício que foi hoje locar um carro com o Fabrício que foi locar o carro semana passada? Como? Os dois podem ter até o mesmo sobrenome, pode ter a mesma data de nascimento, né? Que seja também um atributo interessante de colocar aqui. Mas tem um dado que só o Fabrício, que foi lá hoje, a tal horário, que locou determinado carro, tem. Que é o chave primária. É o que a gente chama de chave primária. Essa chave primária é o dado que vai diferenciar o meu usuário ou o meu dado, seja qual for esse dado, dos outros dados. Só aquele dado especificamente vai ter aquele atributo, tá? E quando eu for puxar, por exemplo, lá, o cara que locou hoje o Corolla às 15 horas, tá? Eu vou procurar pelo nome, vou colocar lá Fabrício dos Santos, vão aparecer todos os Fabrício dos Santos que estão no meu banco de dados. Eu vou colocar pelo carro que ele locou um Corolla, vai aparecer todo mundo que locou um Corolla. Como que eu vou diferenciar para ser específico aquele cliente que eu quero selecionar quando eu der o meu select, né? Isso aí, quem já entende lá do banco de dados já sabe. Como é que eu vou diferenciar o Fabrício que locou o Corolla? O Fabrício que locou o Corolla, ele tem um dado que é só dele. Pode ser o RG, pode ser o CPF, ou pode ser o ID que o meu sistema criou para ele, tá? Hoje, como a gente está falando aqui de um sistema mais simples, vamos dizer que você cadastrou como chave primária, que é o atributo mais importante dessa classe, dessa tabela, o CPF, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, CPF. Eu vou colocar como anotação da UML. Determina uma chavezinha aqui, vou desenhar uma chavezinha, porque essa chavezinha, ela vai dizer para mim que esse atributo é a chave primária, beleza? É a chave primária. Certo, amores? Então, vamos lá. Eu vou encerrar por aqui os atributos, tá bom? Eu acho que aqui já tem atributo suficiente para a gente exemplificar agora. Mas uma classe, você lembra? A classe é o repositório do que, amores? Comportamento também. Lembra? Não é só um repositório para atributos incomuns, é um repositório também para comportamentos, né? E como esse comportamento ele é representado no diagrama de classes, tá? A gente vai colocar aqui embaixo o que o meu cliente vai executar no meu sistema, tá? O Fabrício, ele loca, ele devolve, ele faz pagamento. Então, nessa anotação da UML que eu vou colocar aqui, eu vou colocar os comportamentos aqui embaixo do meu da minha classe, tá? Essa representação ela pode ser feita de várias outras formas, tá, gente? A gente pode colocar aqui também o que eu posso fazer nessa tabela. Eu posso inserir, eu posso alterar, eu posso excluir, eu posso dar um update, eu posso colocar tudo isso aqui como atributo também, como método, como comportamento da minha classe. Mas como eu estou fazendo um diagrama mais simples, só para exemplificar para vocês como que funciona o diagrama de classes, eu vou colocar aqui o comportamento específico do meu cliente, tá? Então vamos lá. O cliente ele loca, ele faz pagamento
tabela composta, realiza o pagamento. Eu divido ela, eu uno ela e divido com um underline, tá? Então, eu vou colocar aqui, realiza, pague. Realiza pagamento. Vou colocar aqui, faz devolução. Underline, devolução. Vou fechar aqui mesmo os métodos, que podem ser muitos métodos, muitos, tá? E podem ser métodos muito diferentes desses também. Isso é uma forma que eu estou simplificando para ficar mais simples para você, aluno meu que nunca viu um diagrama de classes na vida. Quando a gente fala de um diagrama de classes mais técnico, a gente não vai utilizar os métodos dessa forma, a gente vai utilizar os métodos daquela tabela, como que a gente faz naquela tabela, como eu acabei de explicar anteriormente, tá? Mas eu vou explicar dessa forma aqui porque eu tô ensinando para pessoas que ainda não tiveram contato com essa informação. Beleza? Qual outra classe que eu preciso para fazer uma locação de um veículo? Gente, vou trocar de diz aqui, porque esse aqui já está muito ruim. Vou ver se esse aqui está melhor. Qual outra classe que eu... Ui, meu Deus, quebrou. Qual outra classe que eu vou precisar, amores da minha vida? Qual é a outra classe que vai ser importante aqui? Eu tenho cliente, ele foi fazer o que lá na minha locadora? Ele foi locar o quê? Ele foi locar um veículo. Ele foi locar um veículo. Então, vou colocar aqui a outra tabela extremamente necessária e importante, que é a tabela veículo. Quais são os atributos do meu veículo, gente? Quais são os atributos que o meu veículo vai ter? Claramente, ele vai ter o nome, na verdade, o modelo, né? Modelo do carro, modelo, o ano, a cor, que também é um atributo necessário, importante. Ele vai ter, sei lá, vamos lá. Qual vai ser a minha chave primária do meu carro? O que vai diferenciar o meu carro do outro carro? Posso colocar a placa? Posso. Mas tem um atributo que é único para todos os carros que existem, não tem? Qual é esse atributo que eu posso colocar como chave primária que vai diferenciar o meu Corolla, meu Corolla prata, que o Fabrício locou hoje às 3 da tarde, do outro desculpa, gente, do outro carro prata, do mesmo que o outro cliente locou antes de ontem, às 8 da manhã. Vai ter um atributo que vai ser único. O nome desse atributo, quem conhece de carro entende muito claro, óbvio, já sabe que atributo que eu vou colocar aqui é o chassi. Chassi. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. E os métodos? Tá bom de atributo. Estou fazendo um diagrama só para vocês entenderem. Vou fazer um diagrama mais técnico neste instante para vocês, tá? E os atributos que a minha tabela aqui ela pode fazer, que o meu veículo ele executa, né? Vamos lá. Essa tabela, ela vai receber atualização, exclusão, inserção,
entre outros atributos que a minha tabela veículo ela pode sofrer. Existe uma tabela que é a tabela muito importante, que ela vai receber atributos dessas duas tabelas aqui como herança. Tá? Para eu finalizar minha alocação, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma classe para representar essa alocação. Então vamos lá. A minha tabela locação. A minha tabela locação, ela é uma tabela que ela vai receber herança das minhas duas tabelas anteriores, tá? Mas primeiro eu preciso de dos atributos só da minha tabela locação, para diferenciar a locação, tá? Então eu vou ter aqui, ó, a data de locação, o valor resultante dessa locação, valor resultante, data, horário, né? Horário, vamos lá também, horário. E o atributo mais importante da minha tabela locação, que vai ser o código dessa locação. Então, eu vou colocar aqui ID locação, ID loc. Desculpa, gente, é por causa do giz. A gente tem rinite, eu tenho rinite, então não funciona muito bem. Então, vim como chave primária, inclusive, você vai colocar minha chavinha aqui, do meu chassi, que eu esqueci de colocar. ID loc, a minha chave primária. Agora a gente vai conhecer uma coisa diferente, que eu ainda não falei, que se chama chave estrangeira. Chave estrangeira são os atributos que são herdados de outras tabelas, tá? Para poder registrar minha locação, eu vou necessitar obrigatoriamente saber quem locou e o que foi locado. Mas já existem tabelas que já estão guardando esses dados. Mas de que vai servir a minha tabela de locação se eu não souber quem locou e o que locou, meus amores? Entendem? Então é aí que a gente vem a chave estrangeira. Então eu vou pegar aqui o CPF do cliente, CPF do bonito do Fabrício, e vou colocar aqui, ó, CPF underline CLI. Isso aqui é uma chave estrangeira. Estrangeira por quê? Porque veio de outra classe, de outra tabela. E do veículo, assim, geralmente a chave estrangeira, ela é a chave primária da outra tabela, beleza? Relaxem, esse diagrama aqui é um diagrama só introdutório para vocês compreenderem mais ou menos a lógica do diagrama de classe. Eu vou trazer um diagrama mais complexo, não se estresse não. Beleza? Então aqui, ó, já coloquei a minha chave estrangeira da minha tabela cliente, agora eu vou precisar da minha chave estrangeira da minha tabela veículo. Qual o atributo para dizer qual foi especificamente o carro que o Fabrício locou, que o meu cliente locou? É um exemplo, pelo amor de Deus! Qual vai ser, meus amores? Eu posso colocar o nome do carro, o modelo? Posso colocar? Posso colocar qualquer atributo que eu quiser colocar da chave da tabela veículo, tanto faz. Mas eu vou colocar aqui o chassi, porque é chassi veículo, que é a chave primária da tabela anterior, que vai representar ali para mim especificamente o carro que foi locado. Beleza? Para mim essa tabela já está completa. Agora vamos aos métodos, tá? A minha tabela locação, ela vai gerar valor, é o comportamento dela, vai gerar um valor de alocação, ela vai gerar um horário, ela vai gerar várias coisas, mas eu vou colocar aqui como outro atributo aqui, editar, incluir, alterar, atualizar.
inserir, etc. Vou colocar poucos atributos porque poucos métodos, porque a gente vai explanar isso com mais calma neste instante, tá bom? Mas vamos lá, ó. E agora ficou um trem desconexo, não ficou um negócio meio... Então, meus amores, lembra que lá no caso de uso a gente tem um relacionamento representado por um tracinho? Aqui também a gente vai ter. Ó, a minha tabela cliente, ela se relaciona diretamente com a minha tabela locação e minha tabela veículo se relaciona diretamente com a minha tabela locação. Existe um relacionamento entre a tabela cliente e a tabela veículo na concepção de vocês? Espera aí só um minutinho. Existe um relacionamento claro entre a tabela veículo e a tabela cliente? Não há necessidade de existir esse relacionamento aqui, ó, porque a tabela locação, ela faz o intermédio entre essas duas tabelas e ela está recebendo as chaves estrangeiras ali, ó, tá? Então, não tem lógica colocar uma ligação entre essas duas tabelas. Então, na hora de eu colocar os relacionamentos, eu preciso avaliar muito bem mesmo, quais as classes que estão relacionadas com outras classes. Até porque isso também vai influenciar lá no select que você vai dar no seu banco de dados. Beleza? Então, ó, aqui está a notação simplificada de um diagrama de classes. Temos as classes, os métodos, os atributos, os métodos, o nome da minha classe e os relacionamentos entre elas. Não estou falando de multiplicidade, não estou falando de nada. Isso aqui é uma notação simples, beleza? Mas isso aqui, ó, se acalme, que eu vou mostrar agora para vocês um diagrama mais complexo, tá? Então, meus amores, continuando, como o meu quadrinho é pequenininho, eu não vou conseguir, né, transcrever ou escrever um diagrama de classes muito complexo. Ui, meu Deus do céu, desculpa, gente, tá tremendo tudo aqui, mas é assim, no improviso, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui no meu computador, tá bom? Será que dá pra vocês enxergar? Deixa eu ver se eu consigo regular o brilho aqui. Deixa eu ver. Pronto. Dei uma olhada aqui nesse diagrama de classes, que ele é mais completo, olha. Ele segue a mesma lógica do diagrama anterior, a mesmíssima lógica, tá? Ele tem as suas classes, com o nome das suas tabelas aqui, o nome da classe, os atributos, os métodos, as ligações, né? As ligações simples, os relacionamentos simples entre as tabelas, certo? Mas tem um diferencial aqui, nesses diagramas, que eles são mais completos. Eles têm a multiplicidade, né, a cardinalidade, que ele representa o grau de ligação entre uma tabela e outra, tá? Ele tem... É que pra mim que tá difícil de enxergar, gente. E se eu mexer muito, vai alterar aqui também, eu não tô afim. Depois tem que mexer com edição, tá? Mas ele tem aqui o atributo e o tipo de atributo, se eu não me engano aqui é um inteiro, né? Que quem cadastra lá banco de dados sabe como funciona. O atributo inteiro, deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu só olhar. Aqui é um inteiro, ó. Que aqui é um código, né? É um código, o código geralmente é um número inteiro, né? Ou pode ser também um varchar, ou pode ser um char, porque você pode incluir no seu código letras, né? Ou caracteres especiais. Mas ele colocou aqui o código de inteiro, então vai ser só números, né? E aqui a gente tem um nome em varchar, né? E ele coloca quantidade de caracteres aqui na frente. Segue bem a lógicazinha lá que é do banco de dados, tá? E aqui a gente tem esses maisinhos e esses menuzinhos, eu não sei se está dando para vocês enxergarem,
Mas isso aqui representa uma coisa que a gente chama de encapsulamento. Na informática, encapsulamento ele tem muitos e muitos conceitos, né? Aplicados a vários sentidos, conceitos, explicações, vários significados diferentes, porque tem, por exemplo, tem encapsulamento lá com encapsulamento de processador, tem encapsulamento disso, com encapsulamento daquilo, mas aqui eu tô falando do encapsulamento em análise. Deixa eu focar aqui de novo, deixa eu ver se foca, tem que ter toda a paciência do mundo, né? Esse encapsulamento aqui, que é esse maisinho e esse menuzinho aqui, ele representa restrição de acesso, tá? Então, mais ele significa público, menos privado, tá? E quando é um joguinho da velha, ele é público, privado e protegido, tá? Público ele quer dizer que qualquer usuário pode ter acesso a esse componente aqui dessa tabela. Privado quer dizer que ele só vai ter acesso se ele for programado para ter acesso. E protegido quer dizer que ele vai ter acesso só se ele tiver uma senha de acesso, tá bom? Uma chave de acesso, uma senha, tá bom? E a gente tem aqui a multiplicidade, tá? Multiplicidade é esse aqui, ó, 1,1, né? Pode ser 1 para n, pode ser 1 para 2, etc. Ele representa o grau de ligação, né, de uma tabela para outra. Gente, ó, é porque tá no improviso aqui, aí fica meio complicado, né? Mas eu vou... Ai, meu Deus, desculpa. Eu vou dar uma olhadinha aqui direitinho para poder mostrar para vocês. Aqui ele está mostrando como que funciona a multiplicidade. Algumas pessoas chamam de multiplicidade, outras chamam de cardinalidade. Como que isso funciona? O que é isso, né? O grau de ligação entre uma tabela e outra. Então, a gente tem aqui, ó, a tabela fornecedor com o código inteiro, o nome, baixar, etc, né? Ótimo. E a gente tem aqui o grau de ligação entre, por exemplo, a tabela fornecedor e o produto. Aí ele colocou 1 para 1 e 1 para 1. Então, um fornecedor tem acesso a um produto por vez e um produto ele é acessado por um fornecedor por vez. Aí tem aqui, ó, um produto e o produto, a tabela venda do produto. Deixa eu focar. Vai focar, gente, calma, só ter paciência. Tá vendo aqui que eu falei, ó? Então, o grau de ligação é de 1 para 1. E aqui é de 1 para vários. Um produto, né? Para várias vendas. No caso, deixa eu ver aqui. Um produto, 1 para 1. Então, e uma venda é para vários produtos, tá? Então, o N ele representa vários. Poderia ser um número delimitado, por exemplo, poderia ser 2 para 1. Então, 2 produtos em cada venda, tá? Mas aqui ele colocou N, o N ou um asterisco, também pode ser representado por um asterisco, ele representa que pode ser vários. Ainda falando sobre encapsulamento, que é a restrição, deixa eu focar aqui de novo para vocês terem uma noção, tá? Tenham calma, vai acontecendo, tá? Aqui, desculpa. Aqui, vamos lá, aqui que fica mais fácil para vocês, ó. Aqui a gente tem os métodos, aqui, por exemplo, cadastrar produto, o produto vai ser cadastrado, vai ser editado, vai ser incluído em estoque, tá? E aqui ele coloca o grau de permissão. Vocês estão vendo, ó, que aqui tá com um maisinho? Isso quer dizer
que é público. Então, qualquer pessoa que tem acesso a esse sistema, ele pode cadastrar esse produto, ele pode editar esse produto, ele pode excluir esse produto, porque eles determinaram que essa usabilidade é pública, tá? Então, isso aqui é um diagrama de classe um pouco mais completo e mais complexo. Dessa vez eu estou mostrando mais a questão da notação, tá? Ao contrário do outro que eu expliquei, um pouquinho melhor a lógica, né, do diagrama, mas a notação não ficou perfeita, porque era um exemplo que eu estava dando ali no quadro, não tinha muito espaço, etc, para eu colocar tantos dados, mas aqui eu abri um diagrama de classe para vocês e demonstrei para vocês os outros conceitos que não ficaram claros, não ficaram expressos no conceito que eu coloquei no quadro, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Lá no livro de Eduardo Bezerra, ele explica todas essas notações, vocês que são meus alunos diretos têm acesso. Espero que esteja claro, espero que tenham entendido. Um beijo e tchau!